Olá pessoal, tudo bem com vocês? Imagina acordar e descobrir que o ditador que aterrorizou milhões de pessoas por décadas simplesmente não existe mais. Foi exatamente isso que o povo iraniano viveu nesse fim de semana. Nas ruas, nas janelas, nas praças, celebração. Estátuas sendo derrubadas, pessoas chorando de alívio. Do outro lado do mundo, aqui no Brasil, Lula tentou na semana passada intimidar Trump com um ultimato sobre o Oriente Médio. Mas Trump não respondeu com palavras, mas sim respondeu com ação. E agora o governo brasileiro não sabe exatamente o que falar. Para completar o quadro, a mídia de esquerda foi ao ar com uma teoria tão absurda que até os próprios jornalistas progressistas tiveram que se desmentir ao vivo. Assiste comigo na íntegra. As motivações desses ataques continua sendo, acima de tudo, a possibilidade do Irã ter uma arma nuclear. Lembrando que lá atrás, no primeiro mandato de Donald Trump, foi ele que, entre suas primeiras medidas, foi rasgar o acordo que havia sido fechado pelo seu antecessor, Barack Obama, para que houvesse um controle internacional constante, ao longo do tempo, sobre o programa nuclear do Irã. Aquilo foi rasgado. Como é que estaríamos se aquele acordo não tivesse sido rasgado? Em 2018, né? Foi 2017 para 2018, ele fez isso. Imagina como é que estaria essa situação agora se aquele acordo tivesse sido mantido. Em que pé estariam as negociações do Irã com o mundo? Como estariam as sanções econômicas contra o Irã? Eventualmente teriam levantados. Tem isso. Um outro dado. Há quem fale, também não dá para a gente descartar, por mais surreal que isso pareça, em parte de um jogo diversionista de Trump também, por conta de novas revelações do caso Epstein, né? A gente sabe de quanto isso pesa para Donald Trump, quanto ele odeia esse tema e a proximidade do nome dele com esse tema das investigações sobre o pedófilo, líder de uma rede de tráfico de menores de idade, abusadores sexuais e tudo mais. E esse ataque acontece nesse momento também. E, o escândalo mais incômodo para ele, disparado exatamente. Até hoje, então, né? Ele estar à frente de uma operação militar dos Estados Unidos é bom internamente também. Agora, internamente, o apoio dos Estados Unidos, pesquisa recente da Universidade de Maryland dava conta que pouco mais de 20% da população americana, dos entrevistados pelo menos, disseram apoiar uma ação militar americana contra o Irã. 49% disseram ser contra e 30% disseram não saber se seriam contra ou a favor. Ou seja, não havia, até hoje, pelo menos, um apoio maciço à ideia de que a solução fosse ser militar. E, finalmente, para te devolver, a tristeza de ver que, mais uma vez, a ideia do diálogo, da solução, não foi levada em conta. Então, há 4 anos, nós vimos a Rússia de Vladimir Putin invadir a Ucrânia simplesmente porque não estava gostando dos rumos que as coisas estavam tomando lá na Ucrânia. 4 anos depois, com a guerra na Ucrânia ainda em curso, a gente vê Israel e os Estados Unidos atacando o Irã pela segunda vez em menos de um ano, porque não estão gostando do curso que as coisas estão tomando. Ou seja, é um momento do mundo em que cada vez mais parece que quem tem força acha que pode lançar mão dessa força para resolver as suas questões. Não podemos normalizar. O que está havendo hoje, que estamos testemunhando, é um ataque contra um país que, por mais problemas que tem o seu regime, e tem, o regime dos ayatollahs é absolutamente condenável e criticável, mas isso não dá o direito às potências internacionais de, ao arrepio da legislação internacional, ao arrepio de qualquer tipo de negociação, irem lá e acharem que vão resolver apenas na força bruta. Isso é muito ruim e alimenta novos precedentes para que isso aconteça com qualquer outra potência. A China pode querer fazer isso, a Rússia de novo, qualquer potência militar que tenha diferenças com outro país vai querer fazer isso também. Afinal de contas, a maior de todos, os Estados Unidos, não vê problema nenhum em fazer isso. O ponto que eu queria tocar é com relação a toda a conversa que acontece nas Nações Unidas, né, em que representantes aí dos diversos países trazem os seus argumentos à luz do direito internacional. Mas ao fazer isso, monta-se ali um teatro que busca não reconhecer o que está gritando para a gente o tempo inteiro hoje em dia, né? Que o direito internacional hoje em dia foi estraçalhado. Hoje em dia o que vale são os países que têm a força para impor aquilo que eles querem impor sobre outros países, e aqueles que não têm apenas assistem e falam a respeito, fazem comunicados, posts nas redes sociais, discursos na Assembleia da ONU, por exemplo, mas que ninguém tem qualquer ilusão de que isso vai alterar em nada o destino do conflito. Quer dizer que tem influência zero? Também não, porque especialmente nós que vivemos no mundo democrático, esses argumentos chegam, a opinião pública pode sendo moldada lentamente por eles, então, do ponto de vista indireto, essas conversas todas ainda têm e podem ter
o seu valor, mas elas não definem e não decidem rigorosamente nada neste momento. E não me parece que o fato dos Estados Unidos e Israel estarem agora invadindo o Irã, que vamos lembrar, embora agora aluda ao direito internacional, é o país que financia grupos terroristas e paramilitares que violam diretamente, evidentemente, outros países, atacam Israel, o Irã quer o fim de Israel, então o Irã é o último que poderia se defender à luz do direito internacional, né? Mas, mesmo deixando isso de lado, o fato dos Estados Unidos estar atacando, será que isso, de alguma maneira, facilita que outras potências ataquem? Olha, também não há grandes evidências disso, né? Vamos pegar o exemplo da Rússia. A Rússia vem invadindo outros países, mais notavelmente a Ucrânia, desde muitos anos já, e não é agora que os Estados Unidos fazem esse ato de guerra contra o Irã que ela vai se sentir no direito. A Rússia já não trabalha, já não age mais na esfera do direito há muito tempo. O governo condenou e expressou grave preocupação com os ataques coordenados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Nesse texto também, o governo brasileiro diz que as partes precisam negociar. O governo brasileiro defende que a negociação é o único caminho para a paz ali na região. E, além disso, pediu para que as partes, então, respeitem o direito internacional e também de maneira a evitar a escalada de hostilidade para assegurar ali a proteção de civis. Segundo Itamaraty, as embaixadas brasileiras na região estão acompanhando os desdobramentos das ações militares e também recomendam que os brasileiros na região sigam as orientações de segurança das autoridades locais. Eu quero discutir com ele isso. Qual é o papel dos Estados Unidos na América do Sul? Qual é o papel deles? É de ajudar, sabe? Ou de ficar ameaçando? Agora está ameaçando o Irã. Ou seja, é preciso colocar um paradeiro nisso. O mundo está precisando de tranquilidade. O mundo não precisa de turbulência, o mundo precisa de paz. Meus amigos, chegou o dia que o Brasil condenou a ação dos Estados Unidos contra um grupo terrorista. É exatamente isso. O Lula ficou do lado do Irã. O Lula colocou o nosso país na defesa de grupo terrorista. Terroristas que matam inocentes, que estupram mulheres. Terroristas foram agora defendidos pelo Lula. O Lula chamou a ação dos Estados Unidos de ataque. Vocês estão entendendo a gravidade disso? O Lula colocou o Brasil contra os Estados Unidos e a favor de grupo terrorista do Irã. O que é que esse cara está fazendo ainda na presidência do Brasil? Que democracia é essa que estamos vivendo, que estamos defendendo ditadura terrorista? Esse cara não deveria ter saído de onde estava, esse cara tinha que estar preso, esse cara nunca deveria ter existido na política, esse cara é um câncer na política. E esse Congresso frouxo, esses senadores com o rabo preso, são culpados também disso. Que vergonha pro nosso país. Agora viramos defensores de terroristas. Que ser abjeto. É isso que esse cidadão é. Não tem como respeitar. É sem respeito. Não tem como respeitar esse cara. Não podemos nem chamar esse Lula de presidente da República mais. Canalha, safado, defensor de terrorista. É isso que esse indivíduo é. Defensor de ditador e terrorista. A nossa luta tem que ser para botar esse cara de novo na cadeia. Tem também imagens de muita gente celebrando a notícia, cenas vistas em várias cidades iranianas, nas ruas de Isfahan, por exemplo, no centro do Irã, tem pessoas assim buzinando, gente disparando foguetes, cenas assim de gente comemorando, foram vistas também não só dentro do Irã. Eu estava agora há pouco aqui vendo imagens na Bélgica, iranianos em Bruxelas também celebrando a morte do líder supremo. Agora, as reações pelo mundo também marcam posições distintas quando a gente fala de governos, né? Aqui na Europa, o recado foi, eu diria, de esperança. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela inclusive usou essa palavra esperança. Ela disse que a esperança para os iranianos foi renovada. A chefe da política externa do bloco, a Kaja Kallas, foi além, mas também nessa linha, disse que o que vai vir daqui para frente ainda é incerto, mas
tem já um caminho aí para um Irã diferente, um Irã que ela destacou que pode ser moldado pelo povo agora com mais liberdade. O ministro das Relações Exteriores da Itália, o Antonio Tajani, falou em fase de transição, disse que não se sabe quanto tempo essa transição vai durar. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.